Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente queria agradecer a CBB pelo convite de novamente poder estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho de conhecimento e trazendo sempre um pouco mais de informação sobre o nosso basquetebol e divulgando a fisioterapia esportiva aí pelo Brasil. Hoje eu vou vir falar com vocês sobre avaliação pré-participação no clube e na seleção brasileira. A gente vai ter como objetivo hoje entender e aplicar uma boa avaliação com embasamento científico, ou seja, a prática baseada em evidência. A gente vai ter aí como conteúdo um passo a passo de como executar uma boa avaliação, tá? Entender como a gente pode desenvolver uma boa avaliação, trazendo isso para dentro do nosso clube, para dentro da nossa equipe, fazendo com que a gente tenha conhecimento do nosso atleta e, com consequência, a gente podendo prevenir lesão, que é o assunto que o Rafael Plen vai vir falar também na fisioterapia aí, na nossa próxima palestra, tá? O nosso propósito é entender que a interdisciplinaridade é um conceito de uma boa avaliação, ou seja, não adianta só a gente entender bem das avaliações da fisioterapia, mas a gente tem que ter um contexto geral para poder entender também as áreas de apoio, tá? Tanto nutrição, psicologia, a própria medicina, todas as áreas de apoio e o que elas trazem de informação para a gente e o que elas podem agregar no nosso trabalho de avaliação, consequentemente no nosso trabalho de prevenção lá na frente, no futuro, que é o que a gente vai procurar desenvolver, fazendo uma boa avaliação do nosso atleta, fazendo uma boa avaliação pré-participação. Isso tanto no clube quanto na seleção brasileira, e a gente vai mostrar isso no decorrer da nossa palestra, aqui no decorrer da nossa aula, tá? Prazer, para quem não me conhece, eu sou Bruno Seco, sou graduado pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em fisioterapia musculoesquelética e esportiva, também pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em fisioterapia ortopédica pela Gama Filho, especialista em fisioterapia esportiva pelo Instituto Vita, fisioterapeuta hoje da Confederação Brasileira de Basquete, da Seleção Brasileira, aí eu cuido da seleção adulta e ajudo o Felipe Tadielo, o Andreoli, na coordenação das seleções masculinas, aí desde a adulta até a base, e hoje fisioterapeuta do São Paulo Futebol Clube, também no basquete aí, como a gente pode ver na foto aí, eu passei alguns anos também dentro do Esporte Clube Pinheiros, 15 anos que eu passei dentro do Esporte Clube Pinheiros, desses 15 aí, 13 foram dentro do basquete. Trabalhando no basquete lá também, tá? Eu não costumo começar uma palestra, começar uma aula ou falar de qualquer coisa, pessoal, sem falar de equipe interdisciplinar ou a importância que esses caras aí que a gente está vendo na foto, eles têm para uma boa avaliação, para um bom trabalho de prevenção. E uma coisa ela está diretamente ligada à outra, né? Se a gente faz um trabalho de avaliação, a gente tem um bom trabalho de avaliação, consequentemente isso já vai te dar um direcionamento para um bom trabalho preventivo, para um bom trabalho de desenvolvimento de um trabalho preventivo vacina ou até mesmo do individual, tá? Mas isso não acontece se a gente não falar dessa equipe aqui, né? Desses caras que estão aqui na foto, tá? O médico, o preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e massagista. Eu costumo sempre começar com uma frase ou com uma pergunta para vocês. Prevenção, avaliação, quem faz? É só o fisioterapeuta? Só a gente que é o dono da prevenção, da avaliação? Não, quando a gente vai trabalhar a avaliação, todas essas áreas de apoio que está aqui do lado, médico, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, eles têm a função deles e eles têm a avaliação deles. Se a gente sentar depois, todo mundo conversar sobre essas avaliações, conversar sobre o que foi achado em cada área, em cada particularidade dessa equipe, a gente vai ter uma avaliação muito mais abrangente, muito mais detalhista e a gente vai ser muito mais assertivo na hora de fazer o nosso trabalho preventivo com os nossos atletas aí, tá bom? Mas fica sempre aquela pergunta, né? Mas para que a gente avalia? Por que a gente avalia, Bruno? E aí tem uma descrição muito legal que eu gosto de colocar aí e acho que ela demonstra muito bem o porquê a gente avalia. A gente avalia porque é fundamental a avaliação do atleta, uma vez que é só através dessa avaliação completa que a gente pode identificar quais aspectos estão interagindo e são relevantes para o surgimento de uma lesão. Então, olha que interessante, a gente falou de uma avaliação agora completa, né? E só desse jeito a gente vai conseguir identificar quais aspectos são relevantes para o surgimento de uma lesão.
Então, se eu tiver aspecto psicológico, aspecto nutricional, o fisioterapêutico, o do médico, se a gente juntar tudo, todas essas avaliações, fazer um conglomerado, ver um achado disso daqui, conseguir olhar, né, pegar tudo isso que a gente falou, de todas as áreas de apoio, e conseguir enxergar esse montante, a gente vai conseguir desenvolver um plano preventivo para esse nosso atleta que vai ser muito mais eficaz lá na frente, tá? Então, a gente avalia pensando realmente já no plano preventivo, tá? Mas a avaliação, ela tem que servir, esses resultados dessa nossa avaliação, elas precisam servir para alguma coisa. Elas vão servir só para a nossa prevenção, como a gente tinha falado aqui atrás, e como a gente vem batendo sempre no martelo, falando de avaliação, pensando em prevenção. Não, a nossa avaliação, ela também pode servir para desempenho, tá? E para critérios de retorno. Para desempenho, a gente pode pensar mais também na área da preparação física, né? Fazendo teste de salto, esse cara treina, depois a gente realiza de novo esses testes e vê o quanto ele evoluiu. Para a gente, como um plano preventivo, a gente pode ver o desempenho desse atleta também, sabendo distinguir se ele está evoluindo, se ele está melhorando no nosso plano preventivo, às vezes até comparando com o que ele apresenta na preparação física. E para critérios de retorno, às vezes o nosso atleta, ele se machucou, ele se lesionou, e aí a gente já tem aquela avaliação dele. E quando a gente vai fazer um critério de alta, um critério de retorno, a gente reavalia. E a gente começa a pensar em liberar esse atleta se ele está naquele mesmo patamar que a gente avaliou ele, ou melhor, tá? Dificilmente a gente vai colocar esse cara com uma expectativa, com um critério de retorno que esteja abaixo daquilo que a gente espera, tá? A não ser em algumas situações X, Z, final de campeonato, alguma coisa, e mesmo assim que a gente tenha uma segurança e tenha uma compreensão do atleta para ele poder voltar, para ele poder estar disputando uma final ou algum jogo que seja importante, tá? Mas sempre prezando a segurança do nosso atleta, do nosso paciente, tá? Avaliação. A preparação física, ela é intimamente ligada com a fisioterapia. Então, às vezes, se a gente puder sentar com o nosso preparador físico, entender o que ele vai fazer de avaliação, muita coisa ali a gente já pode matar dentro da nossa avaliação e não ocupar espaço ou fazer algumas vezes replicando, duplicando o mesmo tipo de trabalho. Eu dou um exemplo muito fácil da gente entender. Muitas vezes o nosso preparador físico ele faz aquele teste de salto para saber o quanto o cara está saltando, para depois avaliar e ver se esse cara realmente está evoluindo. A gente pode filmar esse teste de salto e usar para a gente poder ver esse cara no jump, na hora da descida, se ele tem um valgo dinâmico, se ele não tem, aonde ele apoia mais o pé, se esse quadril está flexionando, se esse quadril está rotacionando, se tem um desnível, o que está acontecendo com esse atleta. A gente consegue filmar e ali dentro dessa filmagem de um teste da preparação física, a gente consegue entender muita coisa que pode servir para a gente poder trabalhar como avaliação também. A gente tem a avaliação médica, né, geral, quando a gente pega um atleta e ele vai para essa parte médica, ele faz um apanhado geral, tanto ortopédico quanto para saber os efeitos de pulmão, cardiológico, enfim, o que ele aguenta de carga, o que ele não aguenta de carga, o que ele vai fazer de exame sanguíneo para poder ter um parecer médico, tá? E também ginecológico, se for o caso de uma atleta, né, do sexo feminino, tá? Tem avaliação nutricional, onde a gente vai ver as perimetrias, as dobras cutâneas, enfim, um apanhado de informações que até para a gente da fisioterapia pode ser importante. Às vezes um atleta com sobrepeso tem uma condropatia, para a gente vai ser muito importante saber se esse cara realmente tem sobrepeso, se está atrapalhando, né, numa sobrecarga nesse joelho desse atleta. E a avaliação psicológica, né? Saber distinguir um raio-x, um perfil desse atleta. A partir disso, a gente vai ter um bolado, um emaranhado aí de informações, onde vai ter gestos biomecânicos e de força, a gente vai ter uma predição de lesões e a gente vai estar identificando as condições que interferem ou pode prejudicar a participação do nosso atleta. E a partir daí, sim, a gente começa a planejar intervenções que levem à melhora no desempenho do nosso atleta. Falando agora um pouquinho das lesões no basquete, falando um pouco de epidemiologia, ela é uma das maiores taxas de lesões entre os esportes coletivos. Então, ela só perde, na verdade, para o futebol, tá? O futebol ainda está um pouquinho acima.
Depois do futebol, já está aí o basquete com uma das maiores taxas de lesões que a gente tem em esportes coletivos. Está sendo 6,5 a 25 lesões por 1.000 horas de exposição, sendo 54 a 67% dessas lesões acometem os membros inferiores. Por mais que a gente vê aí o basquete, como a gente está vendo na foto, um esporte onde a gente usa predominante a mão, né? Um esporte de precisão, que a gente usa a mão, os membros superiores para poder fazer os movimentos, os gestos esportivos, a gente tem um acometimento maior ainda dos membros inferiores, tá? E as lesões, na maioria das vezes, elas são lesões agudas e por sobrecarga, tá? Falando das lesões do basquete, tanto no feminino quanto no masculino, a gente tem um desenho que fica mais ou menos próximo um do outro, tá? Sendo masculino e feminino, sendo a maior índice de lesões, as entorses de tornozelo, seguido de entorse de punhos e dedos, concussão, elas vão junto ali, seguido das entorses de joelho, tá? Tem lesões musculares também ali, normalmente de quadril, de coxa, ali de membro inferior. Isso aí mostra pra gente que a predominância ainda é de membro inferior, tá? Características esportivas. Para a gente fazer uma boa avaliação, a gente precisa entender as características do nosso esporte, tá? Falando do basquete, a gente tem um esporte que tem estímulos intermitentes e de alta intensidade. Curtos períodos de movimentos, né, que a gente tem baixa intensidade e com alta variabilidade de estímulos. Os padrões de movimento, frequência, duração e intensidade, as demandas elas vão variar de acordo com a posição e o nível esportivo do nosso atleta. E aí a gente tem um videozinho aqui para poder demonstrar o que a gente vem falando, o que a gente falou ali atrás das características esportivas. Então, aí é um lance onde o Raulzinho, né, atleta nosso da seleção, acaba roubando uma bola e mostra bem isso que a gente acabou de falar. Ele estava fazendo um recuo de bola, uma volta de bola, né, uma defesa, quando de repente ele fez uma roubada, disparou, troca de direção, mudança, passe e uma cesta, né, uma cravada aí. Então a gente consegue identificar realmente essa variabilidade que a gente tem de estímulos e o jogo ele não para. Então a gente tem um cronômetro que são 24 segundos, a gente tem de posse, a gente não pode ficar até 16 segundos com essa posse de bola no campo de defesa, a gente tem que passar. Então é um esporte realmente intermitente, a gente não para, tá? E a gente precisa entender também, para fazer uma boa avaliação, a frequência dos movimentos. No basquete, a gente tem de 21,2 a 56,9 movimentos por minuto. Ou seja, a gente pode variar tanto esses movimentos que pode chegar a quase um movimento por segundo dentro do esporte, né? Isso não tem tanta diferença significativa entre os quartos. A frequência dos movimentos, como a gente já falou lá atrás, ela varia conforme a posição dentro de quadra, tá? E também no nível esportivo. Profissionais sempre maior que os amadores. Para a gente entender um pouco da frequência dos movimentos aí, mais um videozinho aqui, para a gente entender de um jogo nosso da seleção, né? Então, se a gente observar, a gente vai entender bem aí um pouquinho das posições, das variabilidades, né, da frequência do movimento. Aí, ó, uma roubada de bola, uma bandeja. Se a gente conseguir aqui, eu vou mostrar mais uma vez, reproduzir, são dois momentos diferentes, né? Uma de uma explosão muscular muito grande para uma dunk aqui, que é, desculpa, esse primeiro movimento. Deixa eu dar o play de novo. Que é esse primeiro movimento, um pique, e o mineiro acaba uma cravada aí, né? E o do segundo momento, que é uma transição e que acaba com uma bandejinha aí do Vitor Benite, né? Uma roubada de bola, uma transição. E acaba com uma bandeja aí numa troca de movimento, né? Numa passada com uma troca de movimento, uma bandeja bem legal aí, tá? Mas quais testes, né, a gente deve usar dentro do basquete? O que a gente usa? O que a gente faz de teste? A gente vai falar um pouquinho lá na frente. Avaliação pré-contratação. Como a gente faz essa avaliação? Quem faz essa avaliação? Como a gente usa essa avaliação? A gente vai discutir todos esses tópicos ali na frente, tá? Avaliação pré-temporada, clube, seleção, como é feito em cada um, é igual ou não é? O que avaliar? A gente reavalia na intertemporada, critério de retorno, avaliação das áreas de apoio e o acompanhamento do atleta da seleção. A gente vai discorrer, vai conversar um pouquinho mais sobre todos esses tópicos agora aqui na frente, né? Quais testes, então, a gente deve usar? A gente deve usar os testes que te guiem para os seus objetivos.
Então, a gente já entendeu lá os gestos, as demandas, as características do nosso esporte, a frequência de movimento que tem. Então, a gente começa a identificar o que é importante. A gente já viu a epidemiologia, o que mais lesa dentro do esporte é membro inferior, maior índice de lesão, joelho e tornozelo. Então, a gente já começa a direcionar, pelo menos, o nosso trabalho vacina, o que a gente vai fazer com todos os atletas de uma forma geral, de uma forma global, né? Depois a gente vai, lógico, fazer a avaliação para a gente entender, para a gente traçar o perfil do nosso atleta, tá? Esses testes, eles têm que ser replicados no decorrer da temporada. Então, não adianta eu tentar fazer 40 testes, porque a gente não vai ter tempo hábil lá para poder fazer esses testes novamente. Então, a gente tem que entender o teste, fazer um teste que se encaixe, que a gente consiga fazer a réplica dele durante a temporada pelo menos 1 ou 2 vezes, tá? Tem que ser, pessoal, baseado em evidências científicas, porque senão eu não consigo aqui, ó, quantificar, tá? Eu não consigo mostrar, eu não consigo ver a eficácia desse nosso trabalho, se ele está sendo eficiente ou não. Eles podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos, tá? E o atleta deve ter o entendimento perfeito do teste. Então, a gente vai executar o teste, a gente vai explicar esse teste, a gente vai treinar esse teste para o nosso atleta até que ele consiga entender e a fazer o teste realmente como a gente quer que ele execute, tá? A avaliação pré-contratação é realizada pelo departamento médico do clube. A fisioterapia acompanha a avaliação médica, onde ele vai realizar uma bateria de exames e vai ter uma aprovação de todas as áreas de apoio. Então, esse atleta chega dentro do clube, ele vai fazer uma avaliação médica, uma avaliação da fisioterapia, uma avaliação psicológica, uma avaliação nutricional, uma avaliação da preparação física, tendo o ok de todas essas áreas de apoio, aí sim ele está aprovado para fazer a contratação desse atleta. É uma segurança tanto para o clube quanto para o nosso atleta, para ele poder desempenhar bem o trabalho dele dentro da equipe, tá? Avaliação das áreas de apoio, o que cada área faz. Se a gente entender um pouquinho, souber discutir, todo mundo entender um pouquinho a área do outro, fica muito mais fácil a gente fazer uma avaliação, como a gente já vem conversando e vem batendo firme, né, toda hora e falando a mesma coisa, fica até meio repetitivo, para a gente poder entender esse nosso atleta e traçar um raio-x, fazer uma avaliação boa desse atleta, para ter um retorno bom desse atleta e ele desempenhar o máximo possível dentro do clube, tá? Então, a nutrição, ela vai fazer perimetria, percentual de gordura, composição corporal, prescrever um plano alimentar, fazer um raio-x mesmo desse atleta, para ele ter a melhor condição nutricional do nosso atleta, tá? Psicologia, a gente vai traçar os aspectos psicológicos ligados ao atleta. Então, a gente vai ter o perfil desse nosso atleta, a gente vai saber como lidar melhor com esse atleta, como é o perfil desse cara, tá? Médico é mais diretamente ligado à fisioterapia, à área ortopédica, tá? Mas também tem a avaliação cardiovascular, tem a avaliação dos dados sanguíneos, enfim, tem uns dados mais abrangentes que é ligado à área médica também. E a preparação física, né? São os testes de salto, velocidade, agilidade, resistência, que a gente também tem esse acompanhamento um pouco mais de perto, tá? Avaliação pré-temporada, clube e seleção. A gente realiza, eu por estar tanto no clube quanto seleção, a gente usa esses testes aí e a gente vai discutir depois eles um pouquinho aí, mais lá na frente, tá? Alguns deles, na verdade, tá? Eu uso, então, a ADM de dorsiflexão, step down, encurtamento de isquiotibiais, o LES, né, que é o Land Error Scoring System, o Endurance de Core, flexão, extensão e a prancha lateral e a goniometria. Mas aí, o que a gente fala do que avaliar? Olha que legal, olha o que a gente já traçou de informação e olha o que a gente já conseguiu ver, o que a gente vai poder fazer e o que eu faço dentro do clube. Então, a gente vai avaliar de uma forma simples tudo aquilo que a gente viu que tem de epidemiologia de dentro do nosso esporte. E conhecendo o nosso atleta, às vezes, eu sei que o meu atleta tem alguma entorse de tornozelo de repetição, por estar trabalhando em clube há muito tempo, de saber da história desse atleta, de ter acompanhado ele durante um tempo, dele ter sido um atleta meu do juvenil. Então, eu já sei que esse atleta tem, sei lá, uma entorse de tornozelo, uma condropatia, então eu posso direcionar minha avaliação mais para esses testes, tá? Sempre procurando ser posicional, né? Ser direto com o nosso atleta, sabendo o que a gente quer procurar, o que a gente quer avaliar. Reavaliação intertemporada.
dá para fazer, o basquete ele tem um calendário muito apertado, muito corrido. Então, se a gente não tiver testes, né, uma avaliação que seja bem compacta, bem concentrada, bem fixada naquilo que eu quero, a gente não consegue fazer uma reavaliação. E algumas vezes a gente não consegue, pelo decorrer da temporada, ter muito jogo, ter muita viagem. Então, a gente acaba usando muito essa avaliação para critério de retorno, tá? E se a gente conseguir desenvolver um trabalho preventivo eficaz, bom, legal, durante o decorrer da temporada, fica também bem tranquilo da gente poder trabalhar esse trabalho de prevenção sendo fidedigno ao que a gente fez de avaliação ali do nosso atleta, tá? Tudo isso para a gente evitar momentos como esse, né? Evitar momentos de lesão, evitar momentos onde tira o atleta do que ele gosta de fazer, de desempenhar o trabalho dele e também diminuir o risco, né, as chances do clube ter o prejuízo desse cara estar recebendo e não estar trabalhando, sabendo, lógico, que é consequência, às vezes, do esporte e às vezes acontece mesmo o nosso atleta lesionar. Mas a gente trabalha toda essa avaliação, toda essa prevenção para evitar momentos como esse, tá? Como que é o acompanhamento do nosso atleta da seleção? O nosso atleta da seleção brasileira, a gente tem um contato direto com os departamentos médicos dos clubes. Então, tanto nacional quanto internacional, a gente vai conversando sempre com esses departamentos médicos para saber como o nosso atleta está. A gente tem um mapeamento de atletas com possibilidade de convocação, que chegam a ser de 30 a 40 atletas. Então, a gente já tem esses caras mapeados, sabe quem são esses atletas e fica bem de olho nele para saber como ele está, se ele está bem, se ele não está, se ele está machucado, se ele não está, se ele está jogando bem, se ele está conseguindo desempenhar bem, tá? A gente faz emissão de relatório da chegada desse atleta, então a gente entra em contato com as comissões técnicas, pede um relatório de como ele vai chegar, do que ele vem realizando dentro do clube, para a gente poder continuar a desenvolver o trabalho que vem sendo realizado dentro dos clubes, tá? A gente formata uma apresentação para a nossa comissão técnica, apresenta para todas as áreas de apoio como ele vem chegando, para poder elaborar o plano preventivo, o plano de avaliação e o plano até mesmo da preparação física, para a gente dar continuidade no trabalho. A gente compartilha isso com toda a comissão técnica e aí a gente desenvolve um planejamento individual personalizado para cada atleta, para cada achado que a gente tem de atleta quando vem para a nossa janela de seleção, tá? Padronização de uma avaliação. A gente tem a ideia de fazer o levantamento, teve a ideia de fazer um levantamento no começo da pandemia, do que estava sendo realizado pelos clubes dentro do Brasil. A gente queria saber o que estava acontecendo dentro do Brasil com o basquete, o que estava sendo realizado dentro dos clubes de avaliação. Então, a gente fez uma discussão envolvendo os avaliadores e a gente descobriu que aqui no Brasil não tem um estudo epidemiológico, né? Alguma coisa que foi voltada para a gente, que foi direcionada para o Brasil. O que a gente tem de lesão, o que a gente não tem, a gente tem muitos dados epidemiológicos que vêm de fora, né? Então, a gente queria traçar o que era básico e com validade científica, que a gente conseguisse executar em qualquer nível de basquete do país. Tem um fisioterapeuta dentro desse clube que ele pudesse, mesmo que não tivesse muita ferramenta ou muito equipamento aí de ponta, ele conseguisse desenvolver um trabalho de avaliação, um trabalho legal, que fosse fidedigno de avaliação, tá? Pensando nisso, o que a gente viu na literatura? A gente traçou, tanto no masculino e no feminino, o que eram realizados de testes. E a gente viu esse monte de teste, tá? E a maioria dos clubes acabavam realizando, né, o que está em verde, esses testes, e os que estão em vermelho a gente não realizava. E aí a gente começou a entender um pouquinho o que era feito dentro do Brasil de avaliação. Aí a gente perguntava, mas existe tempo para a gente realizar todos esses testes que a gente viu no quadro atrás, na pré-temporada? Se a gente tem, às vezes, uma pré-temporada com 4, 3, né, 5 semanas, se a gente roubar uma semana disso daí para fazer esses testes, o técnico lá fica maluco com a gente, a preparação física, precisa preparar esse cara, acaba ficando maluco. Então, a gente precisava enxugar isso daí, a gente precisava ser mais assertivo. Então, realmente não tem muito tempo para a gente desenvolver todos esses testes aí durante uma pré-temporada, tá? A realização de todos os testes ajudam a entender os padrões de movimentos vistos em um ambiente competitivo. A ideia é cada vez mais ser assertivo e se aproximar dos padrões de movimentos que a gente vê dentro do esporte.
Então, a ideia é, sim, trazer esse entendimento para a gente, tá? E os dados da avaliação, elas vão fornecer informações específicas sobre a prescrição de exercícios e para ajudar a determinar os parâmetros de carga do atleta. É justamente isso que a gente precisa fazer na nossa avaliação para poder identificar. Então, a gente vai identificar as informações para prescrever exercícios que otimizem a nossa prevenção de lesão, e isso a gente só faz através de uma boa avaliação e ajuda a determinar os parâmetros de carga para o atleta, para não ocorrer a lesão. Então, se a gente tiver todas as áreas de apoio, como a gente já falou, juntas, né, e trabalhando com uma mesma intenção, a gente consegue determinar todos os parâmetros, tanto de carga como de função, que a gente vai dar para o nosso atleta, evitando ao máximo esse atleta de se lesionar até, né? E aí fica aquela pergunta, o que a gente quer, na verdade, falando tudo isso de avaliação, e esse pensamento que a gente trouxe hoje para falar um pouquinho de avaliação. A gente queria um consenso, a gente queria trazer uma ideia que fosse Brasil de avaliação. Então, a gente queria trazer alguma coisa que fosse quantitativa, tá? E quando a gente fala quantitativa, é que me dão dados, que me dão números, tá? FMS, o SMFL aí, eles são qualitativos, não que eles não sirvam, eles servem e devem ser usados, tá? Dentro do clube, mas quando a gente está falando num consenso, é uma coisa que todas as equipes, todo mundo fizesse e a gente conseguisse extrair dados de dentro disso daí e traçar um raio-x mesmo de Brasil, e que fosse facilmente aplicável, como a gente falou lá atrás, em qualquer nível aí a gente conseguisse replicar, aplicar, sem precisar de muita ferramenta, né? Que fosse facilmente reproduzível, que tivesse evidência científica e que fosse resultados práticos para qualquer nível de basquete, para a gente poder difundir esse tipo de trabalho, como foi o CBB12 aí, a gente está vendo o CBB12 aparecendo bastante como um plano preventivo vacina, tá? O consenso que a gente teve e que a gente viu foi a EDM de dorsiflexão, o LES e o Endurance de Core, tá? Tempo, aplicabilidade, fácil e com evidência científica. Então, esses 3 testes traziam isso para a gente, tá? Esses 3 testes, eles traziam tudo que a gente tinha e o que a gente queria com facilidade, tempo, aplicabilidade e com evidência para a gente poder trabalhar. O LES, ele é uma ferramenta fácil de usar, né? Que a gente acabou de ver, a gente vai ver nas imagens, onde a gente faz a aterrissagem em salto, pode ser praticado antes de ser realizado. A gente usa ele apenas com 3 tentativas válidas, ele é filmado e ele tem ele é por score, né? Ele tem uma pontuação, sendo menor de 5, ele diminui a chance de lesão, e ele tem uma classificação de padrão ouro nos testes, tá? Então, aqui é como a gente desenha, como a gente faz esse teste, né? A caixa, né, de salto onde vai ficar, a zona, a área onde ficam as câmeras, tá? E esse atleta, ele sai do caixote, salta para uma linha demarcada, né? Pulou, caiu na linha e faz um salto para cima, onde ele vai cair nessa linha novamente. E aqui a gente tem os scores aqui para a gente saber o quanto esse atleta teve de score no final, para a gente saber o índice de probabilidade de chance de lesão que ele tem, tá? A ADM de Dorsey é um teste de mobilidade de tornozelo, cadeia cinética fechada, ele não é permitido o calcanhar sair do solo e sem a rotação do quadril, tá? O goniômetro ele é posicionado logo abaixo da TAT, né, da tuberosidade anterior da tíbia, ou do terço médio da tíbia. Menor que 35% tem menos chance, de 36 a 45 diminui também, vai para moderado, e a correlação com lesão de joelho, tornozelo, quadril e tronco, tá? Aí a imagem para a gente poder entender um pouquinho melhor da lesão aí, do teste que a gente está olhando como ele é aplicado. Tá? O Endurance de Core, ele é realizado em 3 posturas, flexão, extensão e ponte lateral, cronometrado tempo de resistência e considerado satisfatório acima de 90 graus para flexão, extensão e 60 para ponte lateral. É uma adaptação que a gente fez para o basquete, tá? Isso tudo, pessoal, é um começo de trabalho com base científica, padronizando a nossa avaliação, reproduzível para qualquer nível de basquete. Em alguns anos, a gente pode ter os comparativos e estudos e deixar um legado para o basquete nacional. Essa é uma ideia que a gente está trazendo e que, quem sabe, a gente consiga desenvolver num futuro próximo, apresentando para todo mundo e mostrando. Queria deixar aqui o meu muito obrigado, meus contatos, tá? Meu Instagram, Físio Seco,
o meu e-mail, brunoseco1985@gmail, deixar aqui um grande abraço e estou aberto para a gente poder conversar um pouquinho mais. Valeu, pessoal, e até uma próxima.